A paz do Senhor, você que nos acompanha aqui no canal Jesus Mestre Brasil. Hoje, mais uma vez, vamos dar início ao programa Resposta de Deus. Você nasceu com um propósito. Aonde eu estou na sua vida? Lembra que a vontade de Deus tem que estar acima, em primeiro lugar, do que a tua vontade, do que o teu desejo. Mas faltava algo em Jonas para que ele voltasse a estar ligado com Deus. O que era? O arrependimento. Que Deus não abre mão de mim. Vamos falar do que se encontra ali na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim, preste muita atenção nisso. Portanto, se permanecermos juntos de Deus e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Mas aqueles que continuam a pecar devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o conheceram, nem chegaram a ser dele. Nunca o conheceram e nem chegaram a ser dele. O que quer dizer isso? O que quer dizer conhecer Deus? Se você perguntar a alguém, você conhece Deus? Ah, sim, sei, Deus. Deus é o que para você? É tudo. É A, é B, é C, mas isso vai mais além, é mais profundo do que nós podemos imaginar. Não basta a gente ouvir falar de Deus. Como um artista, por exemplo, você ouve falar do rei Roberto Carlos. Conhece o rei Roberto Carlos? Sim, conheço, mas nunca estiveste com ele. Você ouve falar de um cantor famoso? Sim, conheço, mas nunca estiveste com eles. Você o conhece de ouvir falar, conhece da fama dele, conhece o ofício deles. Tem muita gente que conhece Deus assim. Conhece o Deus que faz milagre, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o mundo. Tem muita gente que conhece Deus assim, mas que nunca estiveram com Deus. E é disso que vamos falar. De conhecer, de ouvir falar e conhecer de estar. Sou de Deus, sou de Deus. É disso que vamos falar hoje aqui. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, quer dizer, é possível que a gente chegue até ele, mas também é necessário que a gente permaneça nele. É necessário que sejamos obedientes a ele. Ah, não, mas eu faço o que é de Deus. Isso não é obedecer a Deus. Ouça bem isso que eu vou te falar aqui. A desobediência não te impede de fazer o que é de Deus. A desobediência te impede de ser de Deus. É verdade. A desobediência te impede de ser de Deus e não de fazer o que é de Deus. Ah, mas que isso? O que isso significa? Você pode dar comida aos pobres, pagar renda de alguém que está na rua, tirar um sem-abrigo da rua, lhe dar banho, lhe pentear, lhe cortar o cabelo, pode levar um doente a um hospital. Você pode fazer muita coisa que é de Deus, é agradável, é caridade, é semelhante ao amor. Mas se você não obedece o que Deus te manda fazer, quando, como e o que Ele te manda fazer, estás em desobediência a Deus. E isso é pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Se você ajuda o pobre, a viúva, o órfão, porque Deus te mandou fazer, então você conheceu a Deus
e permanece nele enquanto obedece no que ele te mandou fazer, o que ele te mandou fazer e quando ele te mandou fazer. Mas se você ajuda o pobre, o órfão, a viúva, porque te apeteceu o fazer, você até chegou-se a Deus. Mas quando uma dificuldade vir, quando você deparar que o dinheiro acabou, quando você deparar que as doações acabaram, ou até que essas coisas continuem, mas quando você deparar com a ingratidão de alguém, então você não vai conseguir permanecer. Você vai colocar essas coisas, essas ações, essas consequências segundo a tua justiça. Enquanto aquele que permanece em Deus, não. Ele continua a lutar para fazer acontecer, porque aquilo lhe implica obedecer a Deus. Deus lhe mandou, ele tem que fazer. Custe o que custar. Ainda que ele tire alimento da tua casa, mas ele tem que alimentar o próximo. Ainda que ele perca a noite de sono, mas ele tem que socorrer o próximo. Ainda que ele não tenha, mas ele arruma solução, porque o próximo precisa. Deus lhe mandou. Quer dizer, a obediência dele implica fazer, ainda que aquilo lhe significa sacrificar-se, ainda que aquilo significa sofrer, mas ele obedece a Deus. Ou não foi assim que Cristo fez? Largou a sua glória, veio na forma humana, ficou sujeito aos mesmos pecados, às mesmas condições que nós, eu e você. Mas ele, mesmo quando ele não queria, mas ele obedeceu a Deus em tudo. Ou você acha que foi fácil dizer: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por que Jesus disse isso? Porque tamanho era o sofrimento, tamanho era a ingratidão, tamanho era a rejeição, tamanho era o desprezo, tamanho era a dor que ele sentiria, que ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que em tudo seja feito a tua vontade. Ele optou obedecer, ainda que obedecer significasse sofrimento. Será? Permanecer nele. É isso que difere os que são filhos de Deus e os que são filhos de Satanás. Você pode andar com Cristo, falar com Cristo, até comer no mesmo prato. Ou não foi assim que Judas fez? Andou com Cristo, falava com Cristo, aprendia com Cristo, até comeu no prato, no mesmo prato que Jesus Cristo. Mas qual é a definição que Cristo dá acerca de Judas? Pois nenhum daqueles que o Pai me entregou se perderam, exceto o filho das trevas, ou o filho da escuridão, ou o filho da perdição. A esse ele se refere a quem? A Judas Iscariotes, o traidor. Mas Judas estava lá também. Quando distribuir o pão, quando distribuir o peixe, quando o cego viu, quando o coxo andou. Também saiu de 2 em 2 com os discípulos. Mas não permaneceu. O obedecer de Judas estava subjugado aos teus próprios interesses, ao fazer da maneira que ele achava melhor para quem? Para ele. Enquanto Cristo disse: mas que em tudo seja feito a tua vontade e não a minha. Isso consiste nisso, obedecer, achegar-se a Deus e permanecer nele. O permanecer em Cristo significa que em tudo seja feito a tua vontade e não a minha. Então, quando Deus te enviar, vai. Não pergunte como. Vou ficar onde? Vou comer o quê? Vou fazer como? Você simplesmente vai. O resto, você vai viver
porque Deus vai fazer. Isso é ir, alcançar e permanecer. Se alguém te oferecer abrigo, ainda que você esteja precisando muito, mas você se pergunta: Pai, devo me abrigar aqui? Então a vontade de Deus está acima da sua necessidade e você assim permanece em Cristo. Ainda que você esteja cheio de fome e faminto e alguém te oferece um prato de comida, aquilo não se torna de Deus porque você precisa. Mas você pergunte: Pai, devo comer dessa refeição? E se ele diz sim, ou se ele diz não, independente da tua necessidade, você obedece. Então você está vivendo daquilo que é a obediência de Deus, de glória em glória, de fé em fé. Não basta alcançar, é necessário permanecer. Não basta dizer sim, é necessário fazer cumprir o sim, como Deus quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. E hoje é essa palavra que temos a partilhar. Podemos ficar aqui durante muito tempo a falar daquilo que Deus quer para nós. Mas se em 1 minuto nós não fizermos o que é a vontade de Deus, de nada serve. Por isso, ficamos por aqui, com a paz do Senhor e com o desejo que os nossos corações anseiem em buscar, obedecer e permanecer em Deus. A paz do Senhor. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições.